Vendidos 2,4 milhões de automóveis e comerciais leves ao longo de 2024. Isso representaria o melhor resultado do setor automotivo no país nos últimos 5 anos. E o economista Renato Chaves conversa agora comigo para explicar como esse resultado pode melhorar a economia do país. Renato, bom dia, seja muito bem-vindo, né? E já diga aí pra gente, as estimativas para o setor automotivo são muito altas ou elas são reais? Olá, bom dia aos ouvintes, sempre um prazer estar aqui. Eu acho uma estimativa um tanto quanto otimista, mas eu acho que ela está na direção certa, né? Porque é fácil verificar que tanto venda de automóveis quanto, por exemplo, de apartamentos, né, na parte da construção civil, provavelmente serão maiores esse ano, porque o principal motor de crescimento desses setores é a taxa de juros. Esses são os principais setores, junto com venda de linha branca, né, de eletrodomésticos, que sentem muito alta dos juros. Mas não só isso, a gente vê outros indicadores, como, por exemplo, de endividamento, como uma pesquisa da CNC, né, Confederação Nacional do Comércio, que indica que o endividamento médio do brasileiro recuou ano passado. Então, um pouco mais de renda disponível e uma taxa de juros em queda, sim, devem impulsionar. Eu só tenho minhas dúvidas se esses 12% serão realmente concretos. Acho que deve ficar um pouco abaixo dos 10%, em torno dos 9%. Ô Renato, o setor automotivo, ele sendo positivo, tendo crescimento, ele acaba também influenciando outros setores, né? Exatamente, ele é tido como uma indústria de base, né? A principal indústria de base que a gente tem no Brasil é a indústria da construção civil. Emprega muito, e a questão de linha branca e de automóveis também está logo atrás disso daí. O atual governo, ele tem um enfoque grande no emprego, então ele tende a querer focar no aumento de emprego onde é mais fácil aumentar, sendo a indústria automotiva um dos principais, né? Só que o problema da indústria automotiva é que ela é muito sensível a câmbio e juros, principalmente a juros aqui dentro do Brasil. A gente teve um ciclo de alta muito grande aí, depois da pandemia, né, para tentar conter a inflação, depois veio a guerra, e isso machucou muito o setor, que acabou ficando com o pátio até muito cheio de automóveis. Isso sem falar também na época, logo depois da pandemia, aí 21 e começo de 22, que a gente teve também um probleminha de chip, muito carro pronto que não tinha chip de computador disponível, então ele não pôde ser vendido. Isso afetou o mundo todo, não só o Brasil. E agora, com a certa retomada da normalidade que a gente já tem percebido desde o começo de 23, se espera então que o nível de emprego aumente, justamente porque um setor que emprega bastante. O que a gente tem que tomar cuidado é como que o governo quer fomentar esse emprego, porque pode ter o jeito errado, querer dar apenas benefícios fiscais, esse tipo de coisa para controlar controlar o preço dos carros e diminuir o preço dos carros na marra, isso pode ser ruim, mas deixar que o setor ande com a taxa de juros mais baixa, isso provavelmente terá um ótimo retorno para o Brasil. Pois é, a pesquisa, né, essa projeção da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores aponta que um dos principais fatores aí para que essa economia e essa movimentação financeira em torno do setor automotivo melhore é baixo juro e facilidade de acesso ao crédito. Agora, isso também não é para todo mundo, né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, de acordo com a sua renda, os juros não estão tão baixos assim, mas já é um bom começo, né, Renato? É um bom começo, os juros não estão tão baixos, só que a aposta dessa pesquisa vai no sentido de que os juros estão caindo. É porque a gente está muito acostumado a falar da taxa de juros do presente. Não, como é que está alta? A taxa de juros real do Brasil hoje é uma das maiores do mundo. O que é a taxa de juros real? É você pegar a taxa de juros que a gente vê no noticiário, né? A chamada Selic, e você tirar a inflação dela, só subtrair mesmo. Isso ainda dá um juro real em torno de 7% a 8%, isso é muito alto, tá bom? Com a inflação agora mais ou menos domada, né, dentro da meta aí de 4,5%, o que é que o Banco Central decidiu fazer? Vamos baixar os juros e vendo o que acontece. Até agora a gente teve 3 baixas consecutivas, se não me falha a memória, de 0,5%, trazendo ela aí já para 1,75%, e o que se espera ano que vem é que a taxa de juros nominal fique abaixo dos 10%, então fique em apenas um dígito, em torno de 9%. Se a inflação se manter comportada, a gente vai ter uma taxa de juros real de 5%, o que já é bem razoável para um país como o Brasil. O ideal seria que ficasse em torno de 3, 3,5%, em algumas projeções que eu vi. Só que quanto menor a taxa de juros, mais vontade o brasileiro tem que gastar, adquirir crédito, né? O problema aqui no Brasil está justamente no tipo de pessoa que pode tirar o crédito, porque não é fácil de reaver dinheiro quando é pego emprestado aqui no Brasil. Então isso aumenta muito o risco de quem empresta. Só que em casos de empréstimo para esse tipo de bem,
ele é muito subsidiado no Brasil. Então, quando o governo quer fomentar o consumo, ele só precisa tentar aumentar o crédito. Aquilo que eu disse, é uma manobra tanto quanto arriscada, mas que é tomada muito aqui no Brasil. E com o desempenho de pagamento de dívida do Brasil melhorando, tanto do governo federal quanto das famílias dentro do Brasil, então o governo federal sendo um pouco mais responsável, está tentando arrecadar mais, e as famílias com um nível de endividamento mais baixo, talvez não seja tão nocivo assim tentar fomentar a venda de veículos. Mas é aquele tipo de coisa, funciona no curto prazo e pode piorar no comprido. Então, para esse ano, se a gente tiver uma taxa de juros abaixo de 10%, o que pode se concretizar ainda até o meio do ano, sim, tudo bem. A taxa de juros vai ser menor para a grande parcela da população. A questão é só como é que o governo quer fazer, se ele quer baixar esse juro na marra ou não. Ô, Renato, e assim, esse é o momento também do governo incentivar o setor para crescer, né? Como você mesmo disse, não só ajudando a população a ter mais poder de compra, mas também melhorando a situação para que a produção também ajude a população a ter esses carros de forma mais barata, né? Eu tenho um probleminha com essa afirmação, sabe por quê? Porque quando ele tenta incentivar demais, pode acontecer o que aconteceu esse ano, né? O Geraldo Alckmin, eu lembro que ele anunciou também um programa para tentar diminuir o valor dos carros usados. Não adianta querer mexer no preço, porque preço não é causa de nada, preço é consequência. Se o preço está alto é por algum outro motivo, que geralmente lida com oferta e demanda. Querer baixar o preço na marra não é interessante, mas tentar deixar o preço cair, como? Tentando fazer com que as montadoras fabriquem mais, pode ser mais interessante, só que elas não vão fabricar mais se não tiver uma demanda interessante. A taxa de juros ela vai cair naturalmente. É o que tem sido visto no mundo todo. O próprio Estados Unidos já avisou que praticamente parou de subir juros. Por si só, isso já é uma ótima notícia. Isso deixa os juros aqui dentro do Brasil cair, porque quando os Estados Unidos sobe juros, ele puxa dólar para lá. Então ele tira dólar do Brasil, então o real fica desvalorizado. Tudo se influencia na venda de carros aqui dentro e não tem nada a ver com o que o nosso Banco Central, o que o nosso governo possa fazer. Então, com o cenário internacional mais favorável e um dever de casa sendo feito, apesar de ser feito de um jeito mais doloroso, como assim? O dever de casa do governo, em vez de ser baixar o próprio custo, ele está aumentando a própria receita via impostos, pelo menos ele está ficando responsável fiscalmente. Isso aí dói um pouco na população, mas pelo menos deixa o governo certinho. E o Banco Central ele vê espaço para diminuir juros. O problema aqui está, então, no preço dos carros. Então tem que ver preço de minério de ferro, o preço de semicondutores, como eu já falei, que são chips de computador. Então imagine, por exemplo, que a China invada Taiwan. A maior parte dos semicondutores do mundo são fabricados lá. Isso aumentaria muito o preço de semicondutor. Então, mesmo que o governo queira vender muito carro aqui dentro, mesmo que o juro esteja baixinho, se esse tipo de coisa não se alinhar, não adianta, o preço vai ficar alto. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o governo tentar baixar o preço na marra, isso só faz com que aquelas pessoas que podem esperar o preço baixar, esperem, e faça com que a venda de carros, naquele momento, diminua muito. Foi exatamente o que a gente viu. Quem podia esperar, esperou para poder tentar pegar o programa do governo de baixar o preço. Esse tipo de coisa só faz distorcer o preço. Então, a gente tem aí para esse ano uma situação favorável, que é só esperar acontecer, mas que o governo tem que tentar não atrapalhar, na minha opinião. Perfeito, Renato. Olha, quero agradecer muito, né, seus esclarecimentos para a gente, né, sua visão mais profunda do assunto e torcer aí para que no final todo mundo saia ganhando. O governo faça sua arrecadação para investir na população, a população tenha seu poder de compra para comprar os carros, enfim, que todo mundo saia bem nessa história. Muito obrigada e até a próxima, Renato. Obrigado pelo convite, um bom dia e começo de ano a todos. A gente conversou agora com o economista Renato Chaves, falando aí sobre